Bom dia, a paz do Senhor para todos. Bom dia, porque são 1h09 da manhã desta quarta-feira, 10 de julho de 2024. 1h09 da manhã eu estou preparando esse podcast. Eu costumo, mas de forma eventual, não sempre, gravar algumas mensagens em formato de podcast para evangelizar as pessoas, para ajudar também na edificação das pessoas, até também na minha própria edificação. Porque quando a gente vai montando essas mensagens, a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai estudando os temas e a gente também é edificado. Nós somos os primeiros a serem edificados. Meu nome é Rafael Oliveira, eu sou membro da Assembleia de Deus Vitória em Cristo, Igreja do Pastor Silas Malafaia, membro da sede mesmo, lá no bairro da Penha. Porém, há quase 2 anos, há 1 ano e 11 meses, para ser mais exato, eu ajudo no Ministério de Louvor da Assembleia de Deus do Bosque do Itaiangá, Igreja do Pastor Adriano Alves. Eu sou músico da igreja, eu toco contrabaixo, meu instrumento é contrabaixo, embora muita gente ache que é guitarra. Muita gente confunde baixo com guitarra, mas não, meu instrumento é baixo. Entre o baixo e a guitarra tem uma diferença bem grande, E muita gente confunde. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Essa mensagem que eu vou trazer nesse podcast, uma mensagem completamente evangelística, porque eu vou falar de Jesus. O título dela é Breve Considerações sobre Ministério e Morte de Jesus. Então, você crente que ouvir essa mensagem, não guarde para você, compartilhe com pessoas que não conhecem a Deus, que você sabe que não conhece Deus. Porque o público-alvo dessa mensagem são pessoas que não conhecem Deus. Você que é crente, você vai saber de tudo, de quais salteados de tudo que eu vou falar aqui. Você já sabe, eu não vou trazer nenhuma novidade para você. Talvez eu possa trazer um viés diferente, um olhar diferente para algum assunto ou outro dentro da mensagem, mas no contexto geral você vai saber. Você que é cristão, você vai saber. Agora a pessoa que é cristã não sabe. E como a gente vai falar de Jesus aqui, eu gostaria, por gentileza, que você compartilhasse essa mensagem para uma, e se você puder compartilhar para 10 pessoas que não sejam cristãs, para elas ouvirem falar de Cristo. É importante que as pessoas ouçam falar de Cristo. O texto base é João capítulo 3, versículo 16. Texto conhecidíssimo. Um dos textos mais famosos da Bíblia, e eu acho que é o texto mais importante da Bíblia. João capítulo 3, versículo 16. Diz assim João 3,16: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu querido, eu vou falar de Jesus, do ministério de Jesus, da morte de Jesus, eu vou trazer algumas considerações sobre isso, mas para você entender, principalmente você que não é cristão, para você entender onde Jesus vai se situar no contexto, seria muito importante eu trazer para você a origem do mundo. Para você entender o plano da salvação, você primeiro tem que entender o projeto da criação. Nós que somos cristãos,
No que tange à origem do universo, à criação do universo, nós somos filiados, vamos colocar assim, nós adotamos a corrente criacionista. O que diz a corrente criacionista? É o que diz lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. O criacionismo, ele diz que existe um Deus todo-poderoso que criou o universo e tudo que há nesse universo. Então, tudo que você vê foi Deus que criou. O planeta Terra, Deus criou. O céu, Deus criou. O Sol, Deus criou. Os demais planetas, Deus criou. As galáxias, Deus criou. As estrelas, Deus criou. Os mares, Deus criou. Deus criou. Você, Deus criou. Tudo que você vê, toda a criação, toda a existência provém de Deus. Porque nós seguimos a Bíblia. E a Bíblia fala da existência do Deus Criador, então nós acreditamos na existência de um Deus Criador. Existem outras teorias que vão tentar explicar a criação do universo. Nós sabemos que a mais famosa delas é a teoria do Big Bang, que diz que o universo ele se formou de uma explosão que aconteceu do nada. E a partir dessa explosão as coisas foram ficando organizadas até formar aquilo que a gente vê, ou aquilo que já existiu. Mas como cristãos, nós fundamentamos a nossa crença em relação à criação do universo no criacionismo, como eu falei, em Gênesis capítulo 1, versículo 1. E baseado nesse entendimento, Deus criou o homem. Deus criou o universo, Deus criou o planeta Terra e Deus criou o homem, Deus criou a raça humana. E Deus, quando criou o homem, ele estabeleceu diretrizes para que o homem pudesse viver na Terra. O homem não ia viver na Terra de qualquer maneira. Deus estabeleceu diretrizes. Deus colocou o homem no Jardim do Éden, no local chamado Jardim do Éden, o local também que é chamado de paraíso, um lugar bonito, um lugar perfeito. Deus criou o homem para ser perfeito, Deus criou o homem para ser imortal, Deus criou o homem para não envelhecer, para não ficar doente, e Deus estabeleceu algumas diretrizes. E uma das diretrizes principais estabelecidas por Deus ao homem era que o homem poderia comer de todos os frutos, de todas as árvores, exceto da árvore que estava plantada exatamente no meio do jardim, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Algumas pessoas falam que o fruto proibido era a maçã. Isso é irrelevante. Isso é bastante irrelevante. Isso não faz diferença nenhuma. Isso não tem importância nenhuma qual fruto que era. O que importa para a gente é que Deus estabeleceu regras para o homem, Deus estabeleceu diretrizes para o homem, Deus falou que o homem poderia comer fruto de todas as árvores, menos o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Só que o homem ele desobedeceu a Deus. E ele comeu. E quando o homem come o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ele desobedece a Deus e ele peca pela primeira vez. E o pecado entra na face da terra. Antes, o homem ele não tinha pecado. Antes, não existia pecado na face da terra. A partir do momento que o homem transgride uma ordenança de Deus, o pecado entra. E o pecado gera consequências. E gerou consequências. Primeira consequência gerada pelo pecado: afastamento de Deus. O pecado, ele afasta Deus do homem. Adão e Eva foram expulsos do paraíso. Eles foram punidos. Porque o relacionamento entre Deus com Adão e Eva passou a não ser mais o mesmo, por causa do pecado. O pecado, ele afasta o homem de Deus. Se você viver uma vida de pecado, te prepara que você vai viver uma vida longe de Deus. Porque o nosso Deus, ele é santo. O nosso Deus, ele não coaduna com pecado.
Por isso que uma das consequências principais, imediatas do pecado, é o afastamento entre Deus e o homem. Segunda consequência, o homem passou a ser malicioso. Quando Deus criou o homem puro, inocente. E quando o homem pecou, o homem passou a ter malícia. O que é ter malícia? Ser malicioso é ter habilidade para enganar, ter inclinação para fazer maldade, possuir má índole. O homem passou a ser um ser malicioso por causa do pecado. O homem passou a fazer o mal. Por isso que você vê aí tanta gente fazendo mal na sociedade. Pessoas matando outras pessoas, pessoas consumindo drogas, pessoas presas em prostituição, pessoas presas na criminalidade, pessoas conspirando contra as outras. Por quê? Isso tudo é pecado. Isso tudo é fruto do pecado. Isso tudo é fruto da queda do homem. Terceira consequência do pecado do homem. O pecado do homem trouxe desequilíbrio na criação, ou a criação, esse acraseado. Pecado do homem, terceira consequência, a queda do homem, ela trouxe desequilíbrio na criação. A criação ficou desequilibrada. Como eu falei, o homem ele foi criado perfeito. Ele foi criado puro. Assim que o homem pecou, ele passou a ser imperfeito. Ele passou a ser suscetível a doenças, suscetível ao envelhecimento, suscetível ao cansaço. O homem trabalhava e não se cansava. Agora o homem passou a trabalhar e se cansar, a ter desgaste físico. E por fim, o homem ficou suscetível à morte. Aquele que era para ser imortal passou a ser mortal por causa do pecado. E um adendozinho que eu vou falar aqui. Não é à toa que a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Porque o pecado está relacionado com a morte. Ele está estritamente relacionado com a morte. Porém, meus queridos, diante de tudo isso, Deus tinha um plano de salvação. Deus tinha um plano de redenção para a raça humana. E é sobre esse plano de salvação, esse plano de redenção, que eu vou falar agora. E qual é o nome desse plano, Rafael? É Jesus. Está no texto básico que eu li. Qual foi o texto básico que eu li? João 3,16. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O plano de redenção para a humanidade se chama Jesus. Mesmo mediante ao caos que foi criado devido à queda do homem, Deus tinha um plano de resgate para a raça humana. E Deus tem um plano de resgate para a minha vida, para a sua vida, para nossas vidas. E esse plano se chama Jesus. E vamos fazer algumas considerações aqui, rápidas, sobre a vida de Jesus. Primeira consideração que eu faço sobre a vida de Jesus. V-I-D-A. Estou falando vida, não estou falando vinda. Estou falando vida. Primeira consideração sobre a vida de Jesus. Jesus ele é o único mediador entre Deus e o homem. Primeira consideração sobre a vida de Jesus. Jesus ele é o único mediador entre Deus e o homem. João 14,6 vai falar: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Meu querido, minha querida, não existe salvação fora de Cristo. Jesus é o único projeto, por ser o único projeto de salvação que Deus criou. Então, ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único elo entre Deus e o homem. Jesus ele veio reatar esse elo que foi quebrado lá no Éden.
Cristo é o único projeto para a humanidade, meu querido. Não é à toa lá que 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 fala: porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que está posto, o qual é Jesus Cristo. Então eu não posso me salvar. Você não pode se salvar. E não me leva a mal, não, se você for católico. Maria não pode te salvar. O único que pode te salvar, o único que pode te levar a Deus, o único que pode te levar a uma vida eterna é Jesus Cristo. Efésios 6:20, Efésios 2:20 vai falar que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Olha como a Bíblia trata Cristo. Olha como a Bíblia faz remissão de Cristo. Coloca Cristo como ser principal, como protagonista. Por isso que não há outro meio de salvação. Você quer, meu filho, ter sua alma salva? Você quer ter uma vida eterna com Deus? Você quer ou não quer? Eu acho que você não quer ir para o inferno. Então, viva uma vida com Cristo. Entenda que Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador para a sua vida. Segunda consideração sobre a vida de Cristo. Jesus é a maior prova de amor de Deus para com a humanidade. João 3,16 vai falar isso expressamente. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Pronto. Quer mais explicativo, mais didático do que isso? Jesus Cristo é a maior prova de amor para a humanidade. O que é pecado? Qual o conceito de pecado? Qual a definição de pecado? Definição mais simples, mais básica de pecado. Quando eu era criança eu já ouvia isso. E certamente você que é cristão, está ouvindo esse podcast, você também deve ter ouvido a mesma coisa que eu. O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Tudo aquilo que transgride o mandamento de Deus. Tudo aquilo que afronta a santidade de Deus. Ou seja, o homem lá no Éden pecou. O homem lá no Éden transgrediu o mandamento de Deus. O homem lá no Éden fez aquilo que Deus pediu para ele não fizesse. Desagradou a Deus. Mas mesmo assim, Deus amou a humanidade. Mesmo a humanidade não merecendo esse amor de Deus, Deus amou a humanidade. E Cristo é esse amor à humanidade que Deus fez. É a externação. É esse amor externado. Esse amor de Deus externado. É Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E a vida de Jesus, ela vai provar para mim e para você que Deus não criou o homem para perdição. Foi um aborrecimento? Com certeza foi um aborrecimento que Deus teve com o homem. Deus criou o homem eterno, Deus criou o homem puro. E o homem foi lá e desobedeceu a Deus. Mas mesmo assim, Deus, como Ele é um Deus amoroso, Ele mandou Jesus Cristo para resgatar a humanidade. Para resgatar todo aquele que nele cresce. Para que acontece lá em João, que está dizendo lá em João, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse uma vida eterna. Então, por isso que Jesus Cristo é a maior prova de que o homem ele não foi criado para perdição. E o amor de Deus, olha só, uma outra consideração que eu gostaria de fazer aqui. O amor de Deus para a humanidade é tão grande que o projeto de salvação já estava pronto antes da fundação do mundo. Você sabia disso? E agora o trem vai passar aqui, que o trem passa de madrugada. Vai fazer um barulho de trem aqui no áudio. Eu moro... Onde eu moro, do lado de uma via férrea, né? Ramal Belford Roxo, não tem estação no meu bairro, mas é o ramal de Belford Roxo, eu moro do lado de uma estação de metrô. Tem a via férrea, né? A linha do trem, e o metrô também passa aqui. Mas enfim, continuando. Você sabia disso, meu querido?
que o amor de Deus é tão grande que o plano de salvação já estava pronto antes mesmo que o mundo existisse. Te provo na Bíblia. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 19 e 20, combinado com Apocalipse 13, 8. Ambos os textos falam que o Cordeiro ele foi imolado antes da fundação do mundo. Eu não entendi essa passagem. Cordeiro imolado antes da fundação do mundo. Não, é isso. Essa passagem quer dizer isso. Deus sabia que o homem iria pecar. E antes que ele criasse o mundo, antes que ele criasse o universo, o projeto de salvação, de redenção para o homem já estava pronto. Jesus já estava preparado para vir e nos salvar e nos redimir dos nossos pecados. Você quer prova de amor maior do que essa? E eu vou fazer uma observação aqui que é muito importante, porque tem uma confusão teológica muito grande. Existe uma grande diferença entre presciência e vontade de Deus, porque tem gente que fala, que afirma que a vontade de Deus era que o homem pecasse. Não, meu querido. Essas pessoas confundem a presciência de Deus, que é a capacidade que Deus tem de saber o que vai acontecer, muito antes da coisa acontecer, com desígnio. Desígnio querer é vontade. Deus não queria que o homem pecasse. Em nenhum lugar da Bíblia você vai ver isso. Se andam te falando isso, cara, corre, fuja dessa pessoa. Que ela está cometendo um erro teológico grave. E ela está falando para você uma heresia e está te induzindo a erro, pensar errado. O plano de salvação estava pronto porque Deus sabia, pela sua presciência, que o homem ia pecar. E Deus já deixou pronto. E uma outra consideração que eu vou falar para você aqui, que agora sai um pouco dessa mensagem, vale para nossas vidas. Se Deus tem a capacidade de criar um projeto de salvação antes mesmo do homem pecar, ou seja, se Deus tem a capacidade de solucionar, de criar uma solução para um problema antes mesmo que esse problema possa existir, Deus pode fazer isso na sua vida. Eu não sei o que você está passando. Talvez o que você esteja passando agora seja um problema gigantesco, que você não consiga resolver. Que pela lógica das coisas, pela lógica natural, você não consiga resolver. Mas antes mesmo, querido, desse problema chegar até você, desse problema passar a existir na sua vida, Deus já tinha a solução para ele. Então creia em Deus, que Deus ele vai ter sempre soluções para os seus problemas, antes mesmo que eles existam. É uma lição moral. Isso aqui que eu estou falando é uma lição moral. Um problemão na humanidade aconteceu, que foi o pecado do homem, a queda do homem. Deus já tinha um escape antes do problema acontecer. Então Deus pode fazer isso na minha vida e na sua vida. Qualquer problema que a gente passar, Deus pode ter a solução. Deus vai ter a solução. Antes mesmo da gente passar. O problema, a gente vai passar o problema lá em 2030. Agora em 2024 Deus já tem a solução. A gente vai passar pelo problema em 2047. Agora em 2024 Deus já tem a solução. Esse Deus é poderoso, irmão. Esse Deus é poderoso. Creia nesse Deus. Ele é poderoso e amoroso. Agora eu vou falar sobre a morte de Jesus. Eu falei sobre a vida de Jesus, trouxe algumas considerações sobre a vida de Jesus, e agora eu vou falar especificamente sobre a morte de Jesus. Por que Jesus morreu na cruz? A morte de Jesus, querido, ela vai ter dois aspectos. Primeiro aspecto, o aspecto político-social. Cristo, ele confrontou todo um sistema de dominação, de exploração promovido pela elite farisaica. O ministério de Jesus
As coisas que Jesus fazia, cura, libertação, Jesus curava enfermos. No Evangelho você vai ver várias passagens de Jesus curando enfermo. Jesus libertava pessoas endemoniadas, pessoas aprisionadas por demônios. Jesus expulsava os demônios das pessoas e libertava essas pessoas. Jesus ressuscitava mortos. Jesus operou milagres como transformar água em vinho. E tudo isso incomodava a elite farisaica, porque chegava aos ouvidos deles. E eu não falei do tópico Vida de Cristo, eu vou falar agora aqui. Esse ministério de Jesus, ele incomodava a elite judaica. A elite judaica não aceitava Cristo, não aceitava as obras de Cristo, porque Cristo ele veio para quebrar, para estabelecer uma ruptura com a tradição. Jesus Cristo ele veio para ser modelo, exemplo de como daqui para frente, ou dali para frente, né, vamos remeter à época de Cristo, como dali para frente, Deus queria que o homem se comportasse, se portasse espiritualmente falando. E os fariseus não aceitavam isso. Por isso que Jesus foi crucificado. Isso no aspecto político, social. Ele foi crucificado por isso, nesse aspecto. Eles morriam de raiva, porque Jesus se intitulava Filho de Deus, Rei dos Judeus. Eles consideravam isso como blasfêmia. Por isso que Jesus foi crucificado. Não é à toa que Gálatas, capítulo 3, versículo 13, vai dizer: porém Cristo, tornando-se maldição para nós, nos livrou da maldição imposta pela lei. Como diz as Escrituras, maldito todo aquele que for pendurado na cruz. Jesus ele morreu por confrontar aquele sistema. Esse é o viés político-social da morte de Cristo. Ele confrontou o sistema. Na verdade, o Evangelho ele confronta o sistema. O Evangelho puro e genuíno ele confronta dogmas. O Evangelho puro e genuíno ele incomoda. E a morte de Jesus também tem um aspecto espiritual. Ela tem um aspecto político-social e ela tem um aspecto espiritual. No aspecto espiritual, a morte de Jesus ela foi uma simbologia. No aspecto espiritual, a morte de Jesus ela foi uma simbologia. O que eu quero dizer com isso? Na verdade, meus irmãos, tal ato mostrou à humanidade que aquele que estava condenado à morte em Cristo viveria. A morte de Jesus na cruz não foi uma derrota, foi uma vitória. Foi a concretização do plano de Deus para a humanidade, do plano de salvação. Quando todo mundo pensava que a morte de Jesus fosse uma humilhação, uma derrota, a morte de Jesus foi uma vitória. Porque Jesus venceu a morte. E se você estiver em Cristo Jesus, você também vencerá. Porque a humanidade, meu querido, ela foi condenada. Se Jesus não tivesse vindo ao mundo, se Jesus não tivesse pregado o Evangelho, servido como exemplo à humanidade, nós estaríamos condenados agora. Só que quando ele morreu e ressuscitou, ele mostrou para mim e para você que qualquer pessoa que estivesse nele viveria, venceria a morte. Existiria uma vida após a morte. Existiria salvação para essa pessoa. Porque morte, também no sentido espiritual, significa condenação eterna. E Jesus, morrendo e ressuscitando, ele mostrou que não tem condenação eterna para aquele que nele está.
Não existe. Por isso que em João capítulo 11, versículo 25, Jesus fala que aquele que nele crê, ainda que estivesse morto, viveria. A morte de Jesus na cruz, no sentido espiritual, foi uma simbologia de vitória sobre a morte, de vitória sobre o pecado. Quatro. O que o ministério de Cristo, bem como a sua morte, tem a ver conosco? Olha só. As pessoas fazem muito essa pergunta. O que o ministério de Cristo, que foi há mais de 2000 anos atrás, bem como a sua morte, tem a ver conosco aqui, vivendo nessa era aqui, e com as pessoas que viveram depois, antes da gente, mas depois do fato que aconteceu. Você tem que entender uma coisa, meu querido. Quando o homem pecou, toda a humanidade foi condenada. Logo, todo aquele que nasceu após Adão, nasceu com a essência pecaminosa. Ou seja, todo homem já nasce pecador. Por isso que nós precisamos de Cristo. Porque nós temos uma essência pecaminosa dentro de nós. Tanto é que nós pecamos. Ou você não peca? Você é um anjo? Você é um ser celestial? Você não peca, não? Hein? Quando aquela pessoa ali do teu trabalho fala uma coisa que você não gosta, tu já fica, ai meu Deus, ai, vontade de esganar. Ai. Você não fica assim? Você nunca mentiu na sua vida, não? Mentir é pecado. Você nunca mentiu? Hein? Você é santo? Não, meu filho, você tem a natureza pecaminosa. Todo ser humano, a partir de Adão, passou a ter uma natureza pecaminosa. Por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Por isso que nós devemos entregar nossa vida a Jesus Cristo. Por isso que nós devemos aceitar o plano de salvação, que é Jesus Cristo. Para que a nossa natureza pecaminosa não nos leve para o inferno. Porque se a gente viver com essa natureza pecaminosa e não aceitarmos, não reconhecermos que Cristo é o único suficiente Salvador e não vivermos uma vida com Ele, a gente vai parar no inferno. E a gente vai para uma condenação eterna. Esse negócio é muito sério, meu irmão. Esse negócio é muito sério. Olha só que Romanos 3, 23 e 24 vai falar: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram. É o que eu falei aqui. Todos pecaram. Esse versículo essa passagem está fazendo muito sentido agora, né? Muita gente não consegue entender. Todos pecaram. Por quê? Todos têm essência pecaminosa. Todos nós. Nós somos pecadores por natureza. Nós temos essa essência maligna conosco. Só que, como eu falei, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas tivesse a vida eterna. Por isso que no 24 ele já vai falar: sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que é em Cristo Jesus. Meu querido, só tem justificação através de Cristo. Eu e você, nós somos carentes da graça de Deus. Eu e você, nós precisamos de Jesus Cristo para nos purificar de todos os nossos pecados e para que nós possamos ter uma vida eterna com Deus. Não existe outro meio. Não adianta você inventar, quer você goste ou não. Não existe outro meio. Só existe salvação em Jesus Cristo. E para finalizar, são quase 35 minutos aqui de vídeo, de podcast, para falar. Podcast em forma de vídeo, né? O que fazer para ser alcançado pelo plano de salvação? Eu falei por várias vezes aqui durante esse podcast. Agora eu vou falar de uma forma mais concentrada, vamos colocar assim. O que fazer para ser alcançado por esse plano de salvação? Primeiro,
reconheça a sua condição de pecador. Você é um pecador, você é uma pecadora. Eu sou um pecador, todos nós somos. Então nós precisamos reconhecer isso. Se nós não reconhecermos a nossa condição de pecadores, o plano de salvação não vai nos alcançar. Não tem jeito. Você tem que reconhecer a sua condição de pecador, que é uma pessoa falha, que é uma pessoa que comete erros. Segundo, se arrependa dos seus pecados. Não basta reconhecer, você tem que se arrepender. Se arrepender é não querer fazer mais. Por mais que você faça, mas fica aquele senso, aquela vontade de melhorar, de mudar. Isso que é o arrependimento genuíno. Terceiro, reconhecer que Jesus é o único caminho para se chegar a Deus e, consequentemente, a vida eterna. Você tem que reconhecer a obra remidora de Jesus. Você tem que reconhecer que você é um pecador, você tem que se arrepender dos seus pecados e você tem que reconhecer que Jesus é o único e suficiente Salvador, como foi mostrado aqui. Não há outro caminho, querido. Vou repetir. Maria não salva ninguém. A mesma Bíblia que a Igreja Católica utiliza, a gente utiliza. E está lá. Os mesmos textos que eu li aqui para embasar o que eu estou falando, tem na Bíblia Católica. Jesus Cristo é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém se chega ao Pai senão por Ele. Ponto final. Está na Bíblia. Não gostou? Reclama com Deus. Ah, Deus, eu não concordo com isso. Deus vai falar, tudo bem, você não pode concordar, você não concorda, mas eu quero assim, pronto, acabou. E por fim, viva uma vida com Cristo, ou seja, obedeça os mandamentos de Jesus, pratique os mandamentos de Jesus e viva uma vida de santificação. O que é uma vida de santificação? É uma vida cada vez mais perto de Deus e cada vez mais longe do pecado. Então, para o projeto de salvação te alcançar, meu filho, você primeiro reconhecer a sua condição de pecador, tá? Não vai falar que eu não peco, não tenho pecado, eu não preciso, eu sou tal, sou moral, não. Você reconheça a sua condição de pecador e reconheça que você é carente da graça de Deus, sim. 2. Se arrependa dos seus pecados. 3. Reconheça que Jesus é o único suficiente Salvador. E por fim, viva uma vida com Cristo. Cumpra os mandamentos de Cristo. E como é que eu sei dos mandamentos de Cristo? Leitura da palavra. E aí vai começar um processozinho chamado santificação. E a santificação ela vem pela oração e pela palavra. E a santificação é um processo para você chegar ao céu. Você vê como as coisas se entrelaçam. Nada é solto. Vai se entrelaçando. Então é isso. Você fazendo tudo isso, você consegue atingir o processo, o plano de salvação. E eu tenho certeza que no fundo você quer ser salvo. Você quer ir para o céu. Você não quer passar sua eternidade no inferno. Até porque o inferno não é lugar para ninguém, meu filho. O inferno é lugar para Satanás e seus demônios. Mas Deus tem um lugar melhor para você passar a eternidade. Esse lugar é o céu. Onde você vai ver o Senhor face a face como Ele é. Onde você vai desfrutar da eternidade, das melhores coisas possíveis. Fica até difícil falar aqui que a gente não tem ideia de como é a eternidade. A Bíblia só dá uns pequenos insights, mas é um lugar maravilhoso, onde você vai poder passar a sua eternidade. Agora, para você chegar nesse lugar, você tem que viver uma vida correta diante de Deus. Você tem que aceitar Jesus, reconhecer que Jesus é o único suficiente Salvador, que não dá para viver uma vida sem Jesus, não dá mesmo. Foi explicado aqui nesse podcast. E se você for numa igreja, procurar uma igreja, e você vai ouvir
palavras iguais, ou iguais que eu falo com o mesmo tema, ou até com temas diferentes, mas que vão remeter a isso, que não dá para viver uma vida sem Cristo. Que Deus possa abençoar todos vocês que ouviram esse podcast. Que Deus possa abençoar você também, que não conhece a Deus. Que Deus possa te alcançar, onde você estiver. E você ouviu aqui, caso você esteja passando por um problema muito sério na tua vida, você que não conhece a Deus, Deus tem uma solução para esse teu problema. Antes mesmo dele ter aparecido, surgido. Agora, para esse Deus se fazer presente, se revelar, você tem que viver uma vida com Ele. E uma vida com Ele só através de Cristo. Aceite a Jesus Cristo. Reconheça a sua condição de pecador, meu filho. Que Deus possa abençoar todos vocês.